O Repórter MT de hoje vai falar sobre medicina integrativa. Para explicar o que é, como é que funciona, nós convidamos a médica Jordânia Sadi, que já desenvolve esse tipo de trabalho aqui em Cuiabá. Bem-vinda, Jordânia. Obrigada, Lorena. Obrigada. Agradeço ao Repórter MT pela oportunidade. É um prazer poder compartilhar esse amor pela medicina integrativa com vocês. Vamos falar, no caso, então, desse amor que pra gente ainda é uma técnica, um tratamento um pouco desconhecido. E eu quero começar já perguntando, assim, o que é a medicina integrativa? O nome talvez diga alguma coisa, mas eu gostaria que a senhora explicasse, por gentileza. Assim, vou começar te falando de onde surgiu a ideia de buscar informações sobre medicina integrativa. Veio dessa indignação de por que tratar só a dor no estômago? De onde vem essa dor no estômago? Será que a gente, quando está no pronto atendimento e o paciente chega queixando de uma dor no estômago, é só aquilo ali? Né? E aí, na minha cabeça, eu falava, não, a gente tem que examinar o paciente, eu tenho que saber como é a vida desse paciente, se esse paciente dorme bem, se esse paciente se alimenta bem, como é o hábito de vida dele, o estresse, a loucura que nós vivemos no dia a dia hoje. E cada um tem uma rotina. Cada um tem uma rotina. Então, a medicina integrativa na minha vida entrou por essa indignação, essa questão de estar faltando alguma coisa. Não, não é isso, não foi isso que eu busquei a minha vida inteira como profissional médica. E aí eu descobri o que é medicina integrativa. Medicina integrativa, primeiro eu quero deixar bem claro que não é uma especialidade médica, é uma abordagem médica. Todos os profissionais da saúde, eles podem usar a medicina integrativa como abordagem. E também não é algo que a gente faz assim de quero ler um livro e já sou especialista, não. Existe um curso, uma pós-graduação que você estuda numa sociedade renomada para você se especializar em medicina integrativa. A medicina integrativa, ela ensina o profissional a abordar o ser humano como um todo, sem separar, aqui é só corpo, não. Então, a gente tem que criar um triângulo, onde eu tenho corpo, mente e espírito, e manter esse equilíbrio. Então, é essa abordagem. Você interroga o paciente no seu dia a dia, você atinge o paciente como um todo, e aí você trata e pensa nas estratégias, né? Como um todo. Isso é medicina integrativa. Não é só aquela parte multiprofissional. É isso que eu ia perguntar, porque a gente pensa, então um profissional cuida de um paciente. Não existe aquela que a gente chama de multidisciplinar. Não. Na verdade, assim, isso a gente pode usar vários colegas na mesma abordagem integrativa. Mas um profissional sozinho no seu consultório, ele aborda o paciente de forma integrativa. É essa a questão. É a abordagem profissional. E usa que tipo de ferramentas? Por exemplo, aí no caso, um tratamento mesmo. Eu diria os convencionais, cirurgia, medicamento, sim, esse tipo de coisa, ou vocês entram com algum outro, no caso, alternativo? Então, essa é outra dúvida bem importante. Medicina integrativa não é medicina alternativa. Medicina integrativa é uma forma de abordar o paciente. Na medicina integrativa, na abordagem integrativa, nós usamos tratamentos alopáticos tradicionais também. Então, eu uso um remédio de farmácia, essa é a principal dúvida. Você passa remédio de farmácia? Uso remédio de farmácia, faço indicações cirúrgicas também, transmito o meu paciente para outros especialistas em cirurgia, em outras especialidades clínicas também. Então, é um planejamento terapêutico que envolve a medicina tradicional e usamos também algumas outras ferramentas, mas que não são alternativas, são ferramentas com cientificação, tá? E a gente tem dentro delas yoga, meditação, ayurveda, que são outras ferramentas usadas na medicina integrativa, mas são com comprovação científica. Que bacana! E me diga uma coisa, a medicina integrativa, o objetivo dela é curar, tratar doenças ou prevenir? Onde é que ela entra? Em que fase? Aí que é a minha paixão, tá vendo? Aí que é a minha paixão, porque a medicina integrativa eu posso usar, ampliar as duas vertentes. Então, eu uso no paciente que está querendo a manutenção da saúde, eu não tenho nada, mas eu vou manter a minha saúde. Eu posso fazer o quê, doutora, para me sentir mais, para estar mais saudável, para me sentir melhor, para ter uma disposição? Eu não tenho nenhuma doença, né? Na verdade, saúde não é ausência de doença. Saúde é muito mais profundo do que isso. E eu também uso naquele paciente que já tem uma doença instalada e a gente vai identificar de onde veio essa doença, algumas outras técnicas mentais, espirituais, tá? De espiritualidade, não de religião, são coisas diferentes.
para a gente poder adotar e abordar nesse paciente. O principal foco desse bate-papo na medicina integrativa, com essa abordagem do meu paciente, é colocar o paciente como protagonista. Então, a gente muda junto. Não é só o paciente que muda, ou só eu que vou impor, não é impositivo. Nós mostramos para o paciente como está o ciclo de saúde dele, né? Como está a vida dele. E a gente entra num consenso e faz tudo junto. Doutora, é uma pergunta de curioso. Na prática, como é que funciona isso? O paciente procura pela técnica, pelo tratamento e tal. E aí, como é que é esse corpo a corpo? É uma curiosidade mesmo. Os pacientes, a maioria se surpreende. Uma consulta tem mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia. Eu não consigo fazer uma consulta com menos de 1 hora e meia. Porque eu preciso interrogar vários pontos na vida do paciente. E nessa consulta, a gente cria um elo de ligação médico-paciente tão importante, em que às vezes o paciente descobre coisas a seu próprio respeito em que ele não tinha visualizado. E a partir daí, o que eu vejo de muito importante? Sono, hábitos alimentares, trabalho. Então, é a vida do paciente, como é a sua vida? Você chega pra mim, eu vou te perguntar, Lorena, como é a sua vida? Você dorme bem? Você se alimenta bem? Você acorda descansado? Como é a sua alimentação? Então, eu olho todo você como um todo. E a partir daí, sim, solicito exames complementares, fazemos exames laboratoriais, exames de imagem, exames necessários, não exames à toa, não. A gente faz exames por indicação. Fazemos um tratamento tradicional associado a tudo aquilo que a gente precisa arrumar na sua vida também. Vamos supor, obesidade. É interessante usar esse tipo de medicina, paciente oncológico. Aí eu fui em 2 extremos, entendeu? Existe já comprovado isso aí? Sim. Na verdade, assim, a obesidade é uma doença multifatorial. Então, a obesidade não é só você... Vamos fazer uma cirurgia. No entanto, que as cirurgias, os pré-requisitos são acompanhamentos psiquiátricos, nutricionais. Isso, sem querer, é a medicina integrativa. Sem você saber dar o nome, você está olhando o paciente como um todo antes de adotar uma técnica, uma ferramenta. Então, a obesidade, eu preciso mudar também os hábitos, a cabeça do paciente, antes de ter um resultado esperado. Então, não é só eu passar uma medicação ou eu fazer uma cirurgia. Eu tenho que entrar nesse equilíbrio mente, corpo, espírito, que é o que a medicina integrativa rege. Na oncologia, extremamente importante. Eu tenho uma técnica muito usada, uma ferramenta muito usada na medicina integrativa, é a meditação. E eu tenho estudos recentes que comprovam, nível de evidência A, que a meditação ajuda muito no tratamento de mulheres com câncer de mama. Eu não vou deixar de fazer o tratamento tradicional. Essa que é a grande dificuldade, eu penso, das pessoas, de pensar, nossa, doutora, mas então eu não vou mais fazer a quimioterapia, eu não vou mais fazer a rádio. Não, você vai continuar com o seu tratamento tradicional, mas associado ao tratamento do seu corpo, nós vamos também te direcionar no tratamento da sua mente, do seu espírito, para ter um tratamento mais eficaz. A pessoa se sente mais cuidada, talvez acolhida, confortada. Isso também é humanização. É humanização, é você voltar aquilo que me levou a buscar ser médica, a tocar no paciente, tocar numa alma humana, sabe? Se eu não conseguir curar o seu corpo, eu vou tentar te ajudar a gente trazer cura para sua alma mesmo. Isso é muito bonito, é muito profundo e é muito real. E é científico, é ciência, não é coisa da cabeça, não. Ela é científica, mas ela não é tão popular, eu diria. Não. E aí nós nem vamos entrar nessa questão de por quê, porque não vem ao caso, mas a gente sabe que muitas clínicas, hospitais já adotam a medicina integrativa e mais, o SUS também está utilizando. Né? Sim, no Brasil a gente tem, os meus maiores exemplos são o Albert Einstein e o Sírio-Libanês, que são 2 grandes hospitais de referência, que já adotam, que foi até onde eu estudei, que adotam a medicina integrativa como uma abordagem com vários profissionais. E o SUS já tem mais de 29 terapias aprovadas, associadas pelo SUS, e que nós podemos usar na rede. Então, assim, é real. Tem Harvard nos Estados Unidos também, tem a Universidade do Texas. Então, é antigo, é muito antigo. Na verdade, é a base da medicina. Nós precisamos ter mais conhecimento mesmo e colocar em prática, né? E isso muda a relação paciente e médico? Totalmente. O paciente tem acesso ao médico, o paciente vê o médico como uma referência
de suporte emocional também. Não só um suporte físico, né? Mas um suporte emocional. Ele realmente me olhou. Ele realmente quis saber de onde estava vindo a minha dor no estômago. Não só da fisiopatologia, mas assim, de onde está vindo? Por que será? Como está seu relacionamento em casa? Você tá bem com sua família, com seus filhos? Sua situação financeira, como é que tá? Então é muito além. É muito além. E a senhora já falou porque decidiu fazer, e eu quero saber hoje, praticando, trabalhando como médica integrativa, tá se sentindo melhor também? Tá? Qual que é a diferença aí dessa rotina? Tem clínica, atende em consultório? Sim, como é que funciona isso? Eu atendo em consultório e eu me realizei. Eu trabalhei durante muito tempo numa área totalmente hospitalar, que foi a terapia intensiva. E a partir do Covid, eu me mudei. Mas não só isso. Eu tive uma perda muito grande, há quase 5 anos atrás. Eu perdi o meu irmão num acidente de carro, meu irmão caçula. Foi muito dolorido, foi muito sofrido. E a partir desse trauma, eu tive um momento em que eu engordei 25 quilos. Então, assim, eu me tornei uma pessoa obesa, eu tive obesidade. E eu senti como era tratar a obesidade. Então eu cheguei de agendar cirurgias e assim, extremamente importante a cirurgia, ela é uma ferramenta, mas realmente a gente tem que ter todo esse acompanhamento porque é importante, né? Não é só uma indicação técnica, tem que ter esse segmento psicológico da pessoa realmente, esse segmento espiritual. E comigo eu cheguei de agendar, mas aí eu olhei e comecei a olhar para mim como um ser humano também. E eu fiz comigo o que eu faço com os meus pacientes. Comecei a pontuar. O que eu estou fazendo? Comecei a mudar. E a roda começou a girar. Quando eu me vi com 18 quilos a menos, dos 25, 18 a menos, eu falei, opa! Dá resultado. Dá resultado. Funciona. Dá resultado você mudar de dentro para fora. Dá resultado você voltar a ser protagonista da sua história. Com ajuda, sim. Mas você assumir as rédeas da sua vida. Você parar e pensar e falar, uma coisa que eu falo muito com os meus pacientes é consciência alimentar. Sabe? Não um dia a dia de parar, sentar, comer e sair. O que você está comendo? Eu vou escolher o que eu vou comer. O que eu estou fazendo? Eu estou aqui agora com a Lorena. Eu vou estar aqui. Sabe? Estar no tempo presente. Isso eu faço no meu consultório. Então veio uma realização profissional que nem eu buscava. Jordânia Sade, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigada a vocês. Tenham todos muita saúde. Obrigada. Este foi o Repórter MT de hoje e até a próxima.